Uma das coisas que a gente precisa aprender é a diferença de microcontroladores para microprocessadores. Microprocessadores, tá? Eles são os caras responsáveis por processar a informação. Eles não têm mais nada a fazer a não ser processar informações, processar cálculos, processar sinais. Tá? Já os microcontroladores, eles são parecidos com um computador. Ele tem não só um microprocessador integrado a ele, como também vários componentes, como o conversor AD, que é o cara responsável para converter os sinais analógicos em digitais, a memória, tá? O oscilador, as portas de entrada e saída. Então, tudo isso junto, tá? Transforma em um microcontrolador. Já fazendo uma ponte, o microcontrolador do Arduino é o Atmega 328P. É um microcontrolador desenvolvido pela empresa Atmel. Existem vários e vários microcontroladores no mercado. Microcontroladores PIC, ARM, entre diversos outros. Esses dois são os mais populares aqui no Brasil. Tá? Esses três, o ARM, o PIC e o Atmel. Então, a empresa Atmel desenvolveu o microcontrolador Atmega 328P, que hoje é utilizado na placa de desenvolvimento Arduino, tá? Como cérebro dessa placa. E esse microcontrolador, vocês podem ver na placa de vocês, é dali que saem as entradas e saídas, é ali que sai toda a alimentação que é feita. Na verdade, sai não, é ali que é preciso ser feitas as alimentações. Então, existe esse diagrama que eu vou deixar para vocês fazerem o download, tá? Na parte de baixo. Mas aqui vocês podem ver se quando vocês passarem por uma fase onde vocês vão querer criar o seu próprio Arduino ou criar sua própria placa, isso aqui vai ser muito útil, porque você vai saber o que cada pino representa, tá? Na hora da programação. Então, no Arduino ele vem escrito, mais à frente aqui, ó. No Arduino ele vem escrito A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Beleza? Mas e quando eu tiro o microcontrolador da placa? Onde que estão esses caras? Aí você pode olhar aqui, ó. O A0, o A1, A2, A3, A4 e A5 estão nos pinos 23, 24, 25, 26, 27 e 28 do microcontrolador. Tranquilo? Falar um pouco sobre memórias. Aquilo que eu falei lá na especificação, existem 3 tipos de memória. Tá? É a memória flash, tá? Que é a memória de programa, que a gente chama. É a memória onde fica o código que você desenvolve na ideia do Arduino. Tá? Então é esse espaço verde aqui, ó, que você vai ter liberado para colocar o seu código. E você tem parte dele, que é o bootloader, que é onde existe um programa, tá, que é o responsável por permitir você fazer a gravação das suas aplicações pela porta USB. Nós vamos estudar ele um pouquinho aqui para frente, mas já sabendo que ele está integrado, tá, nesse bloco inteiro, que é o bloco de memória flash, onde tem 32 KB, tá? Isso aqui, o interessante de aprender isso aqui é entender por que a gente às vezes precisa de um Arduino melhor ou mais potente. Porque muitas vezes a quantidade de programa que a gente vai fazer, porque toda vez que a gente usa uma biblioteca, toda vez que a gente usa uma variável, a gente vai ver isso lá na frente, a gente ocupa um espaço. E muitas vezes a nossa aplicação vai ocupar tanto espaço que não vai caber aqui. E aí a opção que a gente vai ter é trocar de Arduino, trocar por um outro Arduino com um espaço maior, tá? Nós temos também a memória PROM, tá? Que é aquela mesma memória que se utiliza no computador para que quando você desligue ele não perca a hora, tá? Então a memória PROM
é o local onde você vai guardar informações e mesmo que você desligue o Arduino, a informação vai estar lá. Esse EPROM, esse espaço da memória, ele é muito útil quando você quer guardar algumas informações que mesmo que o Arduino desligue, quando ele voltar a ser ligado, ele recupera essas informações. Já a memória volátil, que é a memória SRAM, é como se fosse a memória do computador, a memória RAM do computador. É ali que são feitas as alocações de memória que são feitas quando o programa está rodando. Tá? Então, quando a gente está criando uma variável, e essa variável ela vai ser utilizada no nosso programa, ela é colocada na memória RAM, e é aqui que é utilizado para fazer todos os cálculos, processamentos. Então é uma memória mais rápida. É uma memória que a analogia dela é a mesma da memória utilizada no computador. Tá? Então esse é o mapa, tá? Nós chamamos isso de mapa de memória do microcontrolador Atmega 328P que está dentro do Arduino. Tá? A ideia aqui do curso, deixando bem claro, é que você saiba o que você está fazendo. Você tenha o conhecimento de tudo aquilo que você está fazendo, ter o conhecimento, sabe, profundo daquilo que você está desenvolvendo, para que as suas aplicações elas possam não só ser mais baratas, porque você vai economizar no desenvolvimento de recursos, como também você conseguir extrair todo o poder, os recursos que a placa te dá. Beleza? Então, se quiser se aprofundar mais sobre essa área, existe muita documentação na internet. É só você procurar sobre esses tipos de memória, tá? Mas, para o nosso caso aqui, essas informações já são bastante úteis, principalmente para a gente escolher qual que é o microcontrolador que nós devemos utilizar para uma determinada aplicação. Falando um pouco do bootloader, como eu falei, a partezinha lá de baixo, ele é um cara que faz o seguinte: quando você aperta o reset, aquele botãozinho no seu microcontrolador, no seu Arduino, ele entra numa condição, e nós vamos ver o que é essas condições, esse desenho aqui. Isso aqui é um fluxograma, que ele fala o seguinte: se for apertado o botão reset, automaticamente entra nessa parte da memória do programa, na memória do Arduino. E ele testa, está comunicado com o PC? Está ligado no PC? Se tiver ligado no PC, ele faz a autoprogramação. Tá? O que é isso? Ele está ligado e ele verifica se você está querendo fazer a gravação, tá, de algum programa nele. Caso não, ele passa para o código principal. É por isso que quando você aperta o botãozinho lá de reprogramar ou programar o Arduino, ele reinicia, tá, e começa a enviar os dados. Então, só por isso que é possível fazer essa gravação pela USB. Tá? O código utilizado no bootload, ele é chamado de OptBoot. Você pode procurar isso pela internet, tá? Você vai encontrar o site dos criadores desse código do bootloader, tá? Para o Arduino. Desenvolvedores mais avançados, tá? Fazem modificações nesse bootloader, tá? Para resolver alguns problemas, como se caso precisar não ter a comunicação USB, eles modificam esse bootloader ou até tiram ele, tá? Mas é esse cara que facilita toda a vida em relação à programação pelo computador.